Bom dia a todos, na paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos e irmãs, por mais um domingo que vamos estar juntos lendo a palavra do Senhor nesta manhã. Nossa lição de hoje, lição 7 da nossa revista Lições Bíblicas, a Igreja e o seu testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. Vamos iniciar orando ao Senhor nesta manhã. Amado Deus, grandioso Deus, Criador, nós te louvamos nessa manhã, Senhor. Pedimos que o Senhor nesta manhã venha, Senhor, receber de nós, Senhor, toda a gratidão, porque o Senhor é bom, tem estado conosco e a tua misericórdia, Senhor, tem sido grande. Obrigada, abençoa a nossa manhã de domingo e a nossa escola bíblica dominical, no nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos, porque Tu és o nosso Deus. Amém. Deus abençoe a cada um que nesta manhã está conosco, para mais uma vez estarmos juntos, lendo e estudando a palavra do Senhor. Lição 7 da nossa lição do dia 16 de agosto de 2015, né? E na aula passada nós vimos como Paulo, em sua missão cuidadosa, pastoral, refletimos sobre a lição número 6, foi muito boa, e vimos que como ele se preocupava com diversos assuntos, e o tema da lição foi gerado em cima desses assuntos. Porém, hoje nós vamos estudar a lição que tem o tema Eu sei em quem tenho crido. Lição de número 7 da nossa revista, o texto áureo, está na carta de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, e diz assim o texto áureo: Porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A verdade prática da nossa lição de hoje diz que o crente, assim como o líder, precisa ter convicção de sua chamada e de sua condição de salvo em Jesus Cristo. Então, diferente da aula passada, essa lição de hoje ela vai trazer para nós, cristãos e crentes no Senhor Jesus, algumas observações, algumas orientações que nós temos na palavra do Senhor e que a revista traz para nós esse subsídio muito importante. As leituras diárias de todos os dias foram muito importantes, muito preciosas, muito mesmo. Todas elas vieram com um tema falando sobre fé, sobre perseverança, sobre aceitar a condição de ser cristão nos dias tão difíceis que nós estamos. E a nossa leitura bíblica em classe, eu convido a todos a ler comigo, na carta a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versos 3 a 8, e o capítulo 2, versos 1 a 4. Leiamos nesta manhã a palavra do Senhor. 2 Timóteo 1, 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque, sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações, dia e noite, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 1, 2, 3 e 4. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra.
Louvado seja Deus. Então, nossa lição de hoje, ela traz como objetivo geral evidenciar, né? Nós vamos nessa lição de hoje evidenciar que uma das provas de que o líder é chamado por Deus refere-se à sua capacidade de suportar os sofrimentos por amor de Cristo. Nesta lição de hoje, nós vamos estar iniciando o capítulo 2, aliás, a segunda epístola, né, de Timóteo. E é muito importante a gente entender e explicar que esta foi a última carta de Paulo que ele escreveu. Esta é a última carta de Paulo. Ela foi escrita quando o imperador Nero procurava impedir a todo custo a expansão da fé cristã em Roma. E nesta carta, os crentes foram perseguidos severamente e Paulo agora voltara a ser prisioneiro, tá? Do imperador em Roma. Então essa foi uma última carta. Ele estava sofrendo privações como se fosse um criminoso comum e foi abandonado por muitos. Ele tinha consciência de que o seu ministério estava chegando ao fim e que sua morte se aproximava. Ele tinha essa consciência sobre a sua vida. E a introdução da nossa lição, ela inicia dizendo que com a lição de hoje estaremos dando início ao estudo da segunda epístola de Timóteo. Esta segunda carta foi escrita enquanto Paulo se encontrava preso. A prisão é lugar que destrói a fé e a esperança de muitos, levando-os ao desespero e à descrença. No entanto, Paulo comprova que podia estar preso fisicamente, confinado a uma cela romana, mas seu espírito, sua fé estavam perfeitamente livres para continuar servindo a Deus. E que a palavra de Deus não está presa, como diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Então, esta foi a última vez que ele esteve na prisão, pois foi nesta prisão que ele perdeu a sua vida. E nessa carta, então, ele faz um balanço sobre a sua trajetória de fé. E ele também se aproveita para despedir-se de Paulo, de Timóteo e dar as suas últimas exortações e advertências. A nossa lição ela tem 3 tópicos nessa manhã. E o primeiro tópico ele vem falando sobre orações e ação de graças. O segundo tópico, a convicção em Deus. E o terceiro e último tópico, um convite ao sofrimento por Cristo. Então, três tópicos muito importantes. O primeiro falando sobre orações. E a carta já inicia ele dizendo ao amado filho, né? A epístola de 2 Timóteo, ela é muito importante porque a gente vai entender que ela foi a última carta que Paulo escreveu. Paulo dá início à segunda carta a Timóteo chamando o jovem pastor de amado filho. A palavra no original é agapatos e significa muito amado. Paulo sabia que logo morreria, talvez por isso tenha demonstrado de uma forma tão intensa sua afeição e amor por Timóteo. Isso nos mostra que o líder precisa ter afeição, amor e demonstrá-los por aqueles que estão ao seu lado, cooperando na obra do Senhor. Esse primeiro tópico, subtópico 1 da nossa lição, traz para nós uma pergunta para nós refletirmos. Será que atualmente nós estamos orando em favor daqueles que fazem a obra do Senhor, a obra de Deus, né? Vem trazendo para nós esse despertamento da necessidade de orar sempre, tá? Então, o ponto central desse tópico aqui, irmãs e queridos irmãos, é saber que o líder, ele precisa ter segurança de sua salvação em Jesus Cristo. Paulo, apesar de estar preso, mas em nenhum momento ele tinha, digamos assim, ele ficou preso com a palavra dele. O que ele podia, ele fazia. Ele falava, ele escrevia cartas, ele exortava, ele orientava aqueles que estavam à frente de algum trabalho da obra do Senhor. Então, esse é o ponto central da nossa lição de hoje. E esse primeiro
tópico, ele vem falando sobre essas orações e ações de graça. Será que nós estamos atualmente orando em favor daqueles que estão fazendo a obra do Senhor, dos missionários que estão no campo, daqueles que estão levando a palavra, né? Nós precisamos saber que há uma grande necessidade de orarmos para que aqueles que estão fazendo a obra do Senhor possam ser alcançados pela mão do Senhor, pela proteção divina do nosso Deus. E o subtópico 2 vem falando sobre a sensibilidade de Paulo. Paulo diz para Timóteo que estava cumprindo sua missão em Éfeso, que desejava muito vê-lo de perto, pessoalmente. A saudade era grande. Paulo se lembrava das lágrimas de Timóteo quando da despedida deles. As lágrimas nos mostram quão profundo era o relacionamento entre eles. Hoje em dia, traz aqui um parêntese aberto na nossa lição, nesse tópico. Infelizmente, os relacionamentos parecem cada vez mais superficiais. A gente sabe que a palavra do Senhor ela se cumpre quando ela diz que o amor de muitos esfriará. E esse amor, ele às vezes não é demonstrado da forma que ele precisa ser. Há um esfriamento nas relações, né, nos relacionamentos, as coisas parecem muito superficiais. Infelizmente, essa é a nossa realidade hoje, porém, a gente tem que entender que nós precisamos ser sensíveis à voz do Senhor, sensíveis à necessidade do outro, sensíveis à necessidade da ajuda que o próximo precisa com relação a desenvolver e fazer a obra do Senhor. A fé de Timóteo, no verso 5 que a gente leu, da nossa lição, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Esse verso 5 da nossa lição vem falando justamente sobre isso, despertar sobre a fé. Timóteo era um jovem obreiro de caráter exemplar. Seu discipulado começou no lar com o exemplo de sua avó Lóide e de sua mãe Eunice, ambas judias, mas convertidas ao Evangelho. Seu pai era grego, não se sabe se ele se converteu ao Evangelho, mas sua formação foi motivo de referência para Paulo. Na segunda carta, o apóstolo diz, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em sua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. A educação familiar de Timóteo serve de exemplo para muitas das nossas famílias atualmente. Ele obteve e ele via o exemplo, né, da sua avó e da sua mãe. Olha como é importante o nosso mostrar, o nosso exemplo, né? Há um ditado muito popular que diz, né, que o que faz o exemplo arrasta, né? Isso, então, nós sabemos, queridos, que a educação familiar hoje ela é de suma importância para a vida daqueles que estão crescendo na fé, das crianças, dos adolescentes e até mesmo dos jovens, né? A gente sabe que há há um vasto ataque contra a família, contra a educação na família. Parece que as coisas agora é assim, tudo assim banal e não pode ser desse jeito, né? Mas nós sabemos que muitas famílias ainda prezam, ainda dão importância para essa educação. A educação familiar, ela inicia todo, é de lá que saem os grandes homens e as grandes mulheres para dar exemplos e para fazer a diferença na sociedade. E Timóteo, ele cresceu num lar onde sua avó e a sua mãe eram exemplos para ele. Ele levou esse exemplo, né? Como a gente pode perceber e ler a palavra do Senhor, como ele desenvolveu e desempenhou seu papel de pastor, sabendo que iniciou muito cedo o seu ministério, né? O seu aprendizado, o seu discipulado. Então, esse primeiro tópico, ele trouxe para nós essa questão, as orações, a sensibilidade de Paulo, a fé de Timóteo, o exemplo que Timóteo recebeu de sua família para desempenhar o seu papel como pastor.
Aqui nós sabemos que Timóteo ele desenvolveu os dons que ele tinha e que ele recebeu como exemplo. Ele via o exemplo e a partir daí ele foi desenvolvendo tudo o que ele fez. Com certeza teve um início e ele observou isso dentro do seu lar. Então, muito importante abrir esse parêntese e entender que tudo inicia dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Como é que nós estamos, qual é o exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos vizinhos, né? Mas principalmente dentro da família. Qual é o exemplo que nós estamos deixando para essa nova geração, para essa nova geração que está crescendo e que vai ser, e que é a igreja do futuro, e ela é a igreja do presente, porque é hoje que inicia, né? Tudo começa no hoje. A partir daí a gente vai ver um grande desempenho de muitas crianças, adolescentes e jovens fazendo a obra do Senhor. Tá bom? Amém? O segundo tópico agora traz para nós a convicção em Deus. Dons espirituais, o verso 6. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. O dom. Que dom era esse? Dom concedido a Timóteo é comparado comparado como uma fogueira, né? Diz assim o comentarista aqui da nossa revista e da Bíblia Sagrada. Então, o dom provavelmente era o poder específico do Espírito Santo. Esse era o dom do qual falava Paulo, para que ele pudesse realizar o seu ministério. Então, Paulo lembra a Timóteo o momento em que ele foi ordenado ao santo ministério. Ele relata que nesta ocasião o jovem pastor recebeu dons espirituais que o capacitariam no serviço de Deus. O que Paulo desejava afirmar a Timóteo quando disse: despertes o dom de Deus que existe em ti? O que é que ele queria firmar para ele, afirmar? Certamente Paulo estava encorajando Timóteo a perseverar em seu ministério. Esse texto nos mostra também que a imposição de mãos sempre foi um gesto de grande valor na vida ministerial da igreja cristã. Jesus mesmo, né? Ele usou muito suas mãos para efetuar várias curas. É uma prática solene que é seguida e ainda hoje utilizada em todas as igrejas evangélicas. Então, nós sabemos que a convicção em Deus, ela traz para nós esses 3 subtópicos: dons espirituais, espírito e fortaleza, e de amor e de moderação. Primeiro a gente já leu, já entendeu que é o dom que deve ser despertado, dons espirituais, a partir da presença do Espírito Santo em nossas vidas. O espírito de fortaleza e de amor e de moderação. Fortaleza, amor e moderação. Ao que parece, Timóteo estava enfrentando uma grande oposição à sua liderança. Paulo então exorta Timóteo para que ele tenha coragem. Um líder precisa ser corajoso. O medo paralisa e acaba por neutralizar as nossas ações em favor da obra de Deus. O Espírito Santo nos ajuda a superar o medo e nos encoraja a prosseguir. Por isso, o líder precisa ser alguém cheio do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Efésios 5,18 fala sobre isso. Ele é o nosso ajudador. Sem sua presença é impossível ser bem-sucedido na liderança. E ele traz aqui para nós um conselho. Conte com a ajuda do Espírito Santo e tenha coragem para seguir em sua caminhada, realizando a obra para a qual você foi vocacionado e chamado pelo Senhor. Sozinhos nós não podemos fazer nada. Sozinha eu não vou conseguir vencer as minhas limitações. Sozinha eu não vou conseguir vencer os meus medos, né? Uma coisa que foi muito importante nesse momento pelo qual nós estamos passando foi realmente a busca pela presença do Senhor. Sozinhos, muitos não conseguiriam ter vencido muitos desafios, muitas adversidades,
muitas situações adversas que aconteceram e que ainda estão acontecendo na nossa vida, no nosso mundo, na nossa sociedade. Mas, sobretudo, na obra do Senhor. Quando nós pensamos em fazer sozinhos, nós fazemos, mas com certeza, com a ajuda do Senhor, através do seu Santo Espírito, é muito melhor e é com mais sucesso que a gente alcança quando a gente busca o Senhor com a presença do Espírito Santo para fazer a obra do Senhor. É Ele que nos ajuda a superar as nossas limitações, os nossos medos, os desafios que são colocados à nossa frente. Sozinhos não consigo, como diz a letra da canção. Sozinho não consigo mais. Então, é o Espírito Santo, queridos, que nos ajuda a passar. Apóstolo dos gentios, verso 11. Paulo tinha consciência de que recebeu da parte de Deus a vocação e o chamado para pregar aos gentios. Tem você também consciência de sua vocação e chamado? Essa pergunta é para mim e para você. Será que nós temos consciência como nós fomos chamados para fazer a obra do Senhor? Será que nós temos? Paulo exorta Timóteo a manter-se firme na fé, conservando o modelo das sãs palavras que o jovem discípulo recebeu da parte de Paulo, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. O versículo 13 do capítulo de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, fala sobre isso, sobre conservar o modelo da sã palavra. Conservar. As sãs palavras são a originalidade da Bíblia Sagrada que traz para nós os apóstolos que foram ensinados e que deixaram para nós essa lição maravilhosa. Timóteo devia conservar essas verdades de fé e amor em Jesus Cristo. Ele não deveria nunca se apartar delas. Essa é a orientação de Paulo, quando ele fala aqui, né? Que ele não deveria se apartar. Ele precisaria estar sempre exercendo a fé, a caridade que há em Cristo Jesus. Então, esse tópico 2, ele vinha falando sobre a convicção em Deus. Será que eu tenho convicção do meu chamado? Será que eu tenho convicção do que eu quero realmente estar, de que eu quero realmente estar na presença do Senhor? Será que as doutrinas falsas, será que os ventos fortes não vão me demover dessa minha segurança? Para isso, é preciso nós estarmos buscando a presença do Espírito Santo. Sozinhos não conseguiremos. Todos os desafios que você pode estar nesse momento passando ou enfrentando, busque a ajuda do Senhor através do seu Santo Espírito, porque sozinho nós não conseguiremos. E essa foi uma das coisas que mais Paulo falou, que ele não deixasse jamais de deixar de lado a sã doutrina, a palavra de Jesus Cristo, para que ele pudesse conduzir o seu ministério, né? Então, o pastor, assim como os crentes, trouxe para nós essa lição, essa síntese. A síntese desse tópico 2 não é só o pastor, como foi visto na aula passada, várias exortações, vários ensinamentos acerca da vida pastoral. Hoje é para nós, os crentes. Nós precisamos ter convicção de nossa salvação em Jesus Cristo. E que sozinhos não conseguiremos muita coisa. Podemos conseguir sim, né? Aqueles que se seguram, que se apoiam nas suas posses, na sua força, no seu poder, na sua posse de poder mesmo, né? Há aqueles que se esmeram no bom trabalho, porém, com o Senhor à frente, isso tudo é melhor, né? Pleno, podemos dizer assim, né? Sozinhos nós não conseguiremos, com certeza. Então, é essa convicção da qual fala o tópico 2.
a convicção em Deus, tá bom? Nós precisamos ser fortes, termos espírito de fortaleza, de amor, de moderação. Saber fazer tudo de uma forma moderada, tá bom? E aí vem o tópico 3, que é um convite ao sofrimento por Cristo. Espera aí, eu estou recebendo um convite para sofrer. Quem é que quer receber esse convite de sofrer, para sofrer? Ninguém quer sofrer, não é verdade? Porém, quando a gente lê a palavra do Senhor, essa epístola, ela vem falando sobre esse fortalecimento na graça. O versículo 1 do capítulo 2 diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Todo cristão precisa ser forte, principalmente no aspecto espiritual. Timóteo certamente enfrentava desafios além de suas forças. Diante dessa realidade, estando tão distante, Paulo diz que ele devia fortificar-se na graça que há em Cristo Jesus, ou seja, confiar inteiramente em Cristo e em seu poder diante das lutas, tribulações e tentações. O crente só vence se tiver a força que vem do alto. Escrevendo aos Efésios, Paulo disse, Efésios 6, verso 10 diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É só com a força do poder do Espírito Santo que nós vamos conseguir o fortalecimento na graça, o fortalecimento no favor imerecido que vem do alto, que vem do Senhor. Por quê? Porque nós somos comparados como um soldado de Cristo, né? O capítulo 2 de 2 Timóteo vem trazendo para nós esta comparação. Na verdade, traz comparação não só como soldado, mas também traz comparação, como nós vamos ver daqui a pouco, sobre 3 analogias. Nos compara um soldado ao atleta e ao agricultor, né? Olha como é que diz lá o verso 3 de 2 Timóteo, no capítulo 2. Diz assim, no verso 3, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Esse é o convite ao sofrimento, sofrer como um bom soldado de Jesus Cristo. A vida cristã é um misto de alegrias e tristezas, de lutas e vitórias. Jesus advertiu seus discípulos sobre as aflições da vida cristã. Para os que aceitam tomar a cruz, renunciando a si mesmo, a vida cristã é uma luta sem tréguas. Sua vida pode ser comparada a de um soldado que está na frente da batalha. Na luta, nos combates espirituais pela fé que uma vez foi dada aos santos. Que o servo de Deus se fortalece e acumula experiências que lhe capacitam a ser mais que vencedor. Então, Judas, no capítulo 3, fala isso. Pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, é nesse momento aqui que nós somos comparados a um soldado, né? Ele está, nesse momento, Paulo encarcerado em Roma, sem nenhuma esperança, né, de livramento. Ele sofre perseguição por causa do evangelho, que tanto ele ama, pelo qual ele está sofrendo um terrível abandono e também pelos irmãos que o deixaram e que o leva a declarar que todos o abandonaram. Quando a gente vai ler o capítulo 2, 2 Timóteo, nós vamos entender como ele se sente só, né? Porém, como um bom soldado de Cristo, ele está sofrendo. E em nenhum momento nós lemos na palavra que Paulo desistiu. Ele, com certeza, ele foi até o final. Também somos comparados como um lavrador. O agricultor precisa trabalhar com afinco, a fim de preparar a terra para receber as sementes. Depois precisa regar, adubar a semente para que surjam os frutos. Muitos querem colher sem esforço ou onde não plantaram. Esses não merecem a recompensa do dono da lavoura.
espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus. É preciso labutar na lavoura de Deus. 1 Coríntios 3,9 fala sobre isso. Até que os frutos apareçam, então há uma recompensa para aqueles que labutam com afinco. Paulo diz para Timóteo que quem primeiro deve gozar dos frutos da plantação é o lavrador. Aqui nós vimos aqui 3 comparações, 3 analogias de um soldado, de um atleta, também tem, que a gente pode comparar no livro de Coríntios sobre isso, e o agricultor. Porém, a analogia militar é a que Paulo mais gosta. Não porque ele fosse do poderio militar ou da elite militar ou ele tivesse uma mente militar, mas porque no Império Romano era comum as pessoas verem soldados e ainda porque a vida dos soldados era uma analogia esplêndida para a vida cristã. O que acontece num campo de batalha, num campo de treinamento de recrutas, por exemplo? Eles vão para ali para fortalecer o corpo, a ponto de que a força deles seja igual às exigências que estão sendo requeridas a ele. Então, quando ele diz sofre as aflições, ele quer dizer aceite as dificuldades, ele quer dizer suporte as privações, aguente, ou seja, corajoso na hora de enfrentar o perigo, né? Com o espírito o quê? Com o espírito submisso àquele que o alistou. Quem foi que nos alistou? Foi o Senhor, não é verdade? Então, como parte da tarefa do soldado, ele tem que fazer tudo isso no exercício do seu chamado, no exercício do seu preparo para o combate. Nós somos soldados de Cristo. E Paulo, ele faz assim uma comparação que se refere demais. Então, ele entende que o soldado de Cristo é comparado a um soldado militar, porque a exigência ela é idêntica, né? Nós estamos num campo de batalha. O soldado cristão, o soldado de Cristo está num campo de batalha. Eu e você estamos vivendo num campo de batalha. Nesse campo nós temos que aprender a suportar as aflições, os sofrimentos, os perigos, e temos que estar armados e bem, com um suporte bem preparado para estarmos à frente dessa batalha. Quando nós lemos Efésios, nós vamos ver ali a comparação, né? Nós até já estudamos sobre as armas espirituais, já estudamos sobre o capacete, sobre o escudo da fé, sobre a espada do Espírito, enfim, são as armas de um soldado, é o suporte de um soldado, a ornamentação de um soldado. Quando nós lemos aqui a palavra do Senhor e ele diz sofre as aflições, o ministro do Evangelho ele tem que se permanecer fiel a Cristo. Independente das nossas limitações, o Senhor ele nos chamou. E quando você vai e tem essa convicção de que é chamado, de que é escolhido, nós precisamos ter essa convicção. É isso que eu quero. É nisso que eu me enquadro. E com certeza sofrer as aflições. Vamos imaginar Paulo agora preso, abandonado num cárcere, sabendo que o seu fim chega, mas imagine ele lembrando do que ele fez até chegar ali, de quantas vidas foram salvas por ele, de quantas cidades foram libertas através da palavra do Evangelho que ele jamais deixou preso nos seus lábios, né? Então, nós também temos que ter essa convicção. Muitas das vezes nós queremos sucumbir, nós queremos dizer, não, eu não aguento mais, já chega, estou cansada, não vejo acontecer nada. Mas olha, é grandioso o que o Senhor tem preparado para nós. Eu creio nisso, entendeu? Então, nós temos que nos apresentar a Deus aprovado. É o que termina aqui o verso 15 de 2 Timóteo no capítulo 2, né? Um dos finais aqui,
O verso 15 assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O verso 3 que a gente leu, sofre as aflições, as aflições. Então, a palavra sofrer quer dizer suportar. Suportar. E foi o que nós falamos até aqui, até que os frutos apareçam. Há uma recompensa para aqueles que labutam com afinco. Paulo diz para Timóteo que quem primeiro deve gozar dos frutos da plantação é o lavrador que trabalha. Então, essa comparação como agricultor, como soldado de Cristo, Paulo traz para que a gente possa entender o nosso papel na sociedade, na nossa família, na nossa casa, no nosso bairro, no nosso país, como bom soldado de Cristo Jesus. Conclusão diz assim, mesmo sabendo que em breve iria morrer, Paulo não perdeu sua esperança e fé. Até em seus últimos momentos procurou incentivar e orientar seu filho amado e companheiro de ministério Timóteo. Seja então você também um intercessor e incentivador daqueles que estão labutando na obra do Mestre. Vamos ser incentivadores daqueles que estão fraquinhos, daqueles que estão querendo desistir. Sofrendo as aflições de Cristo, com certeza nós seremos recompensados por este Deus maravilhoso. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê paz, saúde, grandes alegrias na presença do Senhor e vamos suportar. Vamos sofrer, mas vamos suportar, porque é grande o vosso galardão, diz a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar e agradecer. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por este momento maravilhoso, Deus. Muito obrigada, abençoa a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, o ministério de todo aquele que está, Senhor, sofrendo a Ti, por Ti, as aflições, Senhor. Nos ajuda a perseverar e a jamais desistir, Senhor, desta tão grandiosa carreira que está sendo, Senhor, está seguindo no Teu exército. Muito obrigada. Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Amém. Bom domingo. A paz do Senhor a todos.